Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, enquanto o bolsonarismo e, sobretudo, o filho 03 de Eduardo Bolsonaro continuam vendendo um poder sobre a política dos Estados Unidos, um poder sobre o governo dos Estados Unidos, capaz de esmagar o Brasil, não é? A quarta frota no Lago Paranoá e todas as baboseiras que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo vêm vomitando sobre a sociedade brasileira. O fato é que chega agora ao Brasil notícias que quem acompanha o blog da cidadania já sabe há um bom tempo. O blog da cidadania vem acompanhando a política nos Estados Unidos, sobretudo a política no que se refere ao governo federal dos Estados Unidos, e já havíamos antecipado a derrota que o Trump sofreria aqui, lá nos Estados Unidos, por conta das eleições municipais e estaduais, também para tribunais, tal, que houve agora em 4 de novembro. Em um ano, daqui pouco menos, alguns dias menos que um ano, haverá as midterms, quando a maioria do Trump na Câmara e no Senado será colocada em jogo. Com a perda dessa maioria, só o que se fala neste momento nos Estados Unidos é no impeachment de Trump. E agora, além de ele já ter admitido que pode sofrer uma mega derrota, já há um consenso de que o impeachment, o risco de impeachment, colocou Trump em modo pânico. Essa expressão, modo pânico, está permeando a imprensa dos Estados Unidos e agora chega ao Brasil a versão de que Trump está caindo. Ele está caindo. A possibilidade dele cair é cada vez maior. Há pesquisas, a maioria, a média das pesquisas diz que ele tem quase 60% de reprovação e 40% de aprovação. Mas há pesquisas que dão até 70% de reprovação do Donald Trump nos Estados Unidos. A sociedade quer se livrar do Trump e realmente o arrependimento foi gigantesco nos Estados Unidos e agora isso deve influir muito na eleição do Brasil no ano que vem, sobretudo na eleição presidencial, nas eleições em geral, porque o Trump está afundando e tudo isso que o Eduardo Bolsonaro fala no Twitter, no X, que diabo for que chamem aquilo, tudo aquilo que ele diz lá é tudo baboseira. Ele está escondendo o naufrágio rápido e profundo do Donald Trump, que pode inclusive tirá-lo do poder. Antes vai assumir um outro psicopata igual a ele, que dizem que é até pior, o J.D. Vance, mas seja como for, o abalo vai ser muito grande e, se precisar, tira o Vance também e assume o presidente da Câmara lá, porque, na verdade, os republicanos estão afundando graças às loucuras do Donald Trump e o Brasil só tem a ganhar com isso. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Acabar com isso. Só que o presidente Donald Trump, mais do que o presidente dos republicanos, o partido dele, tem um problema muito maior para enfrentar neste momento. Isso porque, se a gente analisar
os últimos números, né, justamente os eleitores culpam o presidente Donald Trump e os republicanos pelo shutdown. Se a gente analisar o que aconteceu semana passada nas votações de eleições especiais nos Estados Unidos, os democratas ganharam, levaram todas as eleições que podiam naquele momento, o que dá um indicativo que há uma insatisfação muito grande do eleitorado com o presidente Donald Trump. No, look, the question is, President Trump wasn't on the ballot. He's right about that. He and I spoke about that again, but I told him this morning what we've talked about many times and what I've said here before. The president is on the ballot in 2026. President Trump is on the ballot next fall. Because if we lose the majority, if the Republicans, the common sense people here who are doing the job for the American people, if we lose the majority in the House and this radical element of the Democratic Party were able to take over, we've already seen that movie. They will try to end the Trump administration. He won't have 4 years, he'll have only 2, because they will move to impeach him probably on the first day of the new Congress in January 2027. Well, we've already seen this movie. They've already tried it twice. I'm certain they would try it again. President Trump won't be on the ticket in the 2026 midterms, so GOP leaders are discussing ways to turn out the MAGA faithful. One way to do that, talk up the prospects that Trump could be impeached for a record 3rd time if Democrats take back the House. It's the final sprint to Election Day, and in New York City's mayoral race, New York State Assemblyman Zohran Mamdani making the rounds at the New York City Marathon. Mamdani's main rival... Trump está caindo. Particularmente não gosto dessa articulista do jornal Folha de São Paulo, é uma americana, Deirdre Nansen McCloskey, economista e professora emérita de Economia e História na Universidade de Illinois, em Chicago. É uma neoliberal, né? Aquela direita cheirosa, perfumada, né? Mas não passa disso. Mas aqui ela traz notícias que eu já vim antecipando aqui no blog da Cidadania há um bom tempo. Deirdre, nome mais esquisito impossível, diz basicamente o seguinte: Trump está caindo. E quem acompanha o blog da Cidadania está ouvindo isso de mim faz tempo, né? Vários outros vídeos que eu fiz nessa linha. Ser estimulado por políticos a ter uma atenção apaixonada muitas vezes leva a desastres radicais. Então ela fala que o povo gosta de ter um painho tal, e não sei o que lá, mas ela diz basicamente aqui é o que nos interessa. Trump está caindo porque sua rápida aplicação de políticas autoritárias assustou boa parte dos 2/3 do eleitorado. Ela faz no início da matéria considerações sobre o primeiro terço que gosta de ter um líder forte como Trump, independentemente das loucuras que fizer. Mas ela diz aqui que o Trump está caindo porque os outros 2/3 querem que ele caia. Eles viram policiais de imigração mascarados. É brincadeira isso, há muitos vídeos na internet, né, desses policiais de imigração mascarados agarrando pessoas inocentes nas ruas e mandando-as para a prisão em El Salvador. É uma loucura, né? Eles são mercenários, pagos pela quantidade de gente que eles capturam. Eles viram que os impostos malucos sobre produtos brasileiros estavam aumentando os preços nas lojas. Sim, o Brasil tem esse poder sobre os Estados Unidos e o Trump descobriu isso só agora. Eles viram que Trump estava derrubando uma grande parte da Casa Branca para construí-la com enfeites dourados cafonas. Viram que ele e sua família estavam aceitando propinas enormes de outros países. E até uma parte de 1/3 viu, desse terço que o apoia, viu que Trump estava protegendo seus amigos milionários para não serem expostos como exploradores sexuais de meninas menores na chamada Ilha de Epstein. A maioria das pessoas não passa muito tempo prestando atenção na política. Elas têm suas vidas cotidianas para cuidar, pondo pão na mesa. Mas agora eles estão aí enxergando que cometeram um grande erro na eleição do ano passado, de 2024, ao eleger esse maluco. Bom, e aqui a imprensa americana já não tem mais dúvida de que a possibilidade de impeachment de Trump
é muito grande, ele está caindo. E se não sofrer impeachment, ele vai virar o que eles chamam lá de pato manco, lame duck, que significa um presidente que não tem poder nenhum. Mas a possibilidade de impeachment é o que está apavorando o Donald Trump. Por isso ele está tão colaborativo em alguns casos. Agora ele quer conversar até com o Maduro. E ele apresenta isso como uma concessão. Bom, eles querem conversar, vou dar essa chance para eles. Mas a verdade é que ele não tem condição, como eu já disse várias vezes, de iniciar uma guerra. O Trump não tem essa condição, porque se ele mandar jovens americanos para morrer na Venezuela, aqui na América Latina, ele vai acabar na cadeia, né? As tarifas de Trump causaram um colapso no mercado. Será que elas também podem afundar as perspectivas políticas do Partido Republicano? Essa matéria é de abril deste ano e foi profética, porque as tarifas de Trump causaram um colapso no mercado, sobretudo sobre os produtos brasileiros, que o Brasil vende ou vendia a preço de banana, vendia soja, vendia café, vendia carne, vendia suco de laranja, produtos que os americanos eles consomem em grande quantidade. E aqui a gente vê o resultado disso. Essa é uma pesquisa do New York Times, é um agregador de pesquisas. Eu coloquei essa aqui porque é mais importante. O Times ele faz um agregador de pesquisas, que é a junção de todas as pesquisas e aí tira uma média, tá? Então você vê que o Trump começa no início do mandato dele, no ano passado, com uma aprovação de 55 e uma rejeição de 41. E aí o jacaré vai fechando a boca e depois começa a abrir, e você vê que é contínuo e inexorável, cada vez mais, desde que ele assumiu, ele vem perdendo o poder. Aqui você vê ele em fevereiro desse ano, depois por volta de março, ele começa a ter mais desaprovação do que aprovação e vai subindo, e agora em novembro ele chega a ter 55 a 41, 55 reprovação a 41, mas essa é a média da pesquisa. Tem pesquisa que dá 70% de reprovação a ele. Aqui você tem outros dados, né, as várias pesquisas que há por aí. A pesquisa onde ele tem 60% de desaprovação, por exemplo, nessa pesquisa aqui do Ipsos, né? Dá 60% de aprovação e 38% de reaprovação. Então, aqui a situação, você tem uma pesquisa navegadora, YouGov é uma pesquisa famosa, Ipsos é famosa, não é? Então, aqui, outra pesquisa Ipsos, 58 a 40, né? Aqui 60 a 38, vai mudando conforme a data. E essas pesquisas, se você for comparar Joe Biden contra Trump, o Trump está pior que o Biden. Então aí, as médias das pesquisas produzidas pelo Times, coletada pelo The New York Times, tem dados históricos de pesquisas fornecidas pelo Hopper Center for Public Opinion Research. As médias das pesquisas são ajustadas por diversos fatores, incluindo data e tamanho da amostra. Então, nessa média, a situação dele não para de piorar. O Washington Post, diz que a pesquisa revela que eleitores desaprovam amplamente Trump e a maioria dos americanos desaprova a forma como o presidente Trump lida com as principais questões, e essa maioria afirma que ele foi longe demais no exercício dos seus poderes. Matéria agora de 2 de novembro, 2 dias antes das eleições. De acordo com uma pesquisa do Washington Post, ABC e News Ipsos, os americanos desaprovam amplamente a maneira como
Donald Trump está conduzindo seu trabalho e a maioria afirma que ele extrapolou os limites no exercício dos poderes de seu cargo. No entanto, há um ano das eleições e meio de mandato de 2026, há poucas evidências de que a impressão negativa sobre o desempenho de Trump tenha beneficiado já antecipadamente o Partido Democrata. Mas essas evidências foram crescendo ao longo de agosto, como você vai ver nas próximas matérias. No geral, 41% dos americanos dizem aprovar o trabalho de Trump, enquanto 59% desaprovam. E isso, na verdade, se traduz basicamente na derrota eleitoral que ele sofreria 2 dias depois, que foi gigantesca e beneficiou os democratas, ao contrário do que diz o Post, né? Que na verdade foi comprado pelo Trump. Tem que lembrar disso aí. Então eles não querem perder o tom crítico, eles mantêm o tom crítico, mas dão uma ensaboada nele. Bom, aqui você tem, democratas estão mais entusiasmados com as eleições de meio de mandato, que vai ser em 4 de novembro do ano que vem, enquanto a aprovação de Trump atinge o nível mais baixo em seu segundo mandato, revela a pesquisa da CNN. Né? Aqui são os eleitores americanos votando, aquela cédula em papel, né? E a um ano das eleições de meio de mandato, o Partido Democrata detém uma considerável vantagem. Essa pesquisa é de 8 de novembro, né? 6 dias depois daquela matéria do Times, detém uma considerável vantagem em termos de entusiasmo, enquanto a imagem de Trump se torna cada vez mais negativa, de acordo com nova pesquisa CNN, conduzida pela SSRS. Outono de 2025 não é uma repetição de 2017, o ano anterior à conquista da maioria democrata. A vantagem de 5 pontos percentuais entre os eleitores ainda não é tudo, mas a tendência é de ampliação. Republicanos perderam terreno entre os eleitores latinos após os ganhos de Trump em 2024. Um ano após a reeleição de Trump, os republicanos já estão vendo seus ganhos entre os eleitores latinos diminuírem. Trump conquistou um apoio considerável entre os latinos em 2024, foi uma loucura, não é, da parte deles. E por que ele perde aprovação entre os latinos? Se são latinos que votam e, portanto, têm residência nos Estados Unidos. É que eles têm parentes lá. Eles têm parentes lá. Né? Tem irmãos, tem tios, tem pais, tem mães, tem filhos que vêm de fora e avós que vêm de fora, estão vendo essas pessoas sofrerem esse drama todo, né, que eles estão sofrendo, e serem caçados no meio da rua e jogados fora, e percebem que o conceito do Trump sobre os latinos é o pior possível. E aí eles dizem para si mesmos, nós votamos nesse cara. Os índices de aprovação de Trump acabaram de entrar na zona de perigo agora em 18 de novembro. Matéria de ontem, do Washington Monthly, o Washington Mensal. Em novembro, pela primeira vez em seu segundo mandato, a média de aprovação dele caiu abaixo de 45%, e isso representa um problema para as eleições meio de mandato. Trump teve bons índices de aprovação nas pesquisas durante seu mandato, segundo as médias de aprovação do Real Clear Político, ele nunca ultrapassou os 50%, exceto por um breve período no início de seu segundo mandato. Mas em uma era polarizada, agora ele entrou na zona de perigo, porque baixou demais. O Trump, inclusive, admite que os republicanos provavelmente perderão as eleições em meio de mandato, a menos que use uma tática drástica e acabem com o filibuster no Senado. Aqui não traduziu, deixa eu ver. Não traduziu, mas o texto, a manchete é basicamente bastante clara, não é? E o Trump admitir essa possibilidade de derrota é o mais importante. O medo de perder as eleições em meio de mandato está influenciando as decisões de Trump. O espectro de investigações de impeachment alimentou muitas das ações mais dramáticas dele. Poucas coisas irritam mais o Trump do que a lembrança de seus 2 impeachments.
Apesar de ter retornado à Casa Branca este ano, ele frequentemente reclama, tanto em privado quanto em público, das tentativas dos democratas de destituí-lo do cargo durante seu primeiro mandato. Trump até hoje insiste que não fez nada de errado, chamando ambos os impeachments de caça às bruxas, e ele teme ter que passar por tudo isso novamente. O partido fora do poder tende a se sair bem nas eleições. O que acontece? O Trump sofreu impeachment nos Estados Unidos, no primeiro mandato, na Câmara, mas ele tinha o Senado e no Senado não passou. Mas ele sofreu impeachment na Câmara dos Representantes. O que isso significou? Que na eleição seguinte de 2020, ele, na verdade, ele perdeu a eleição por conta também desses impeachments, porque os deputados são aqueles que estão mais conectados com o anseio popular lá nos Estados Unidos do que o Senado, que tem mandatos longos e muitas vezes a maioria que ele tem no Senado não reflete os fatos, né? O Trump está obcecado com essas eleições de meio de mandato, há 18 meses das eleições, ele já está extremamente empenhado na luta para manter a maioria republicana no Congresso. Logo no início do primeiro mandato, ele recebeu o que agora considera um mau conselho. Não se preocupe com as eleições de meio de mandato, sussurraram assessores. Se os democratas conquistassem a maioria em 2018, pensavam eles, isso só o ajudaria politicamente, dando-lhe um adversário político na Avenida Pensilvânia e a oportunidade de se posicionar em um cenário de impasse político em Washington às vésperas de uma difícil reeleição, à la Bill Clinton. Isso não deu certo. De forma espetacular, a agenda de Trump parou completamente enquanto ele lidava com 2 anos de investigações ininterruptas e 2 processos de impeachment na Câmara. Paralisaram o governo dele, né? E tudo isso reflete nesse cara aqui. A imprensa dos Estados Unidos tratou fartamente do Eduardo Bolsonaro. É uma matéria bem longa essa da Reuters, eu vou resumir para você. Eduardo Bolsonaro enfrentará julgamento no Brasil por buscar ajuda de Trump no caso judicial de seu pai. E aqui a Reuters diz basicamente o seguinte, que o Eduardo Bolsonaro depende muito do Donald Trump para se manter nos Estados Unidos e fugir da prisão, agora que ele virou réu no Supremo Tribunal Federal e a condenação dele é dada como certa e rápida. Então o Eduardo Bolsonaro, ele precisa desesperadamente de que o Trump continue no cargo, porque se ele sair, devido tudo ao que o bolsonarismo fez nesses anos todos, um presidente de esquerda, lá em 2000, na verdade, em 2028, né, ainda tem 3 anos pela frente, mas você vai assumir, se o Trump for empichado, vai assumir o J.D. Vance, que é o vice, que diz que é até mais radical que ele, é jovem e provavelmente vai fazer muita besteira. A possibilidade de o Vance também sofrer um impeachment é gigante. E se ele se comportar, ele não vai se intrometer no caso do Eduardo Bolsonaro, até porque ele não tem relação nenhuma com a família Bolsonaro. Então, a possibilidade de o tratado nos Estados Unidos, o Brasil tem um tratado com os Estados Unidos de extradição, que teria que ser honrado no caso do Eduardo Bolsonaro, teria que ser honrado plenamente, porque ele tentou ameaçar juízes aqui no Brasil, e isso é uma razão internacional, você tentar coagir, ameaçar juízes, no cenário internacional é motivo para extradição, claro. Tá? Então, o Eduardo Bolsonaro ele preenche todos os requisitos para ser extraditado para o Brasil, assim como a Carla Zambelli. E se o Trump for empichado, os analistas acham que é muito provável que aconteça com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos o que aconteceu com a Carla Zambelli na Itália. A Itália também tem um governo de ultradireita, né? Mas, mesmo assim, a Carla Zambelli está presa e deve ser extraditada
porque a força da premier de direita Giorgia Meloni na Itália não é mais tão grande assim e ela não quer se meter nessa história da Carla Zambelli, comprar essa briga, violar um tratado com o Brasil. E um J.D. Vance fraco que venha a suceder Trump não vai ter força para brigar por algo que não lhe importa, que é o destino do Eduardo Bolsonaro, né? Ele não vai comprar essa briga. A apelação rejeitada por Bolsonaro, Bolsonaro se aproxima da prisão, apesar das tentativas de Trump de protegê-lo. O ex-presidente Jair Bolsonaro está ficando sem recursos legais para evitar a prisão, depois que o Supremo Tribunal Federal rejeitou seu último recurso contra a sentença de 27 anos por tentativa de anulação de eleições de 2022. A decisão, que se tornou oficial à meia-noite da sexta-feira passada, matéria de 15 de novembro, confirmou a condenação por crimes que incluem formação de organização criminosa armada, tentativa de abolir a democracia e organização de um golpe violento. Segundo relatos da mídia brasileira, Trump teria instado publicamente as autoridades brasileiras e seus aliados a arquivarem o caso ou adiarem o processo, descrevendo repetidamente o julgamento como politicamente motivado e exigindo seu encerramento imediato. Autoridades judiciais em Brasília afirmaram que o processo não seria influenciado por nenhuma pressão externa, posição que foi reafirmada quando a sentença foi finalizada. Bolsonaro, que perdeu a eleição de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado em setembro por liderar os esforços para impedir a posse de Lula. 4 dos 5 juízes do painel votaram na semana passada para manter sua sentença em 27 anos. O juiz Alexandre Moraes declarou na sentença que houve uma tentativa deliberada de golpe de Estado. Bolsonaro está em prisão domiciliar, procuradores federais afirmam que o plano de golpe, que incluía assassinatos de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin e do juiz Moraes, fracassou em grande parte porque altos comandos militares se recusaram a apoiá-lo. No mesmo dia em que o recurso foi negado, a maioria dos juízes votou a favor do processo criminal contra o filho de Bolsonaro. Então aí a situação, eles estão acompanhando muito de perto a situação do Eduardo Bolsonaro, porque eles veem o Eduardo Bolsonaro no fundo do poço. E aqui um alerta que advogados de Bush, veja só, Bush filho, né, e Obama, um republicano, um ex-presidente republicano e um presidente democrata, alertam que Trump pode contestar o resultado das eleições de meio de mandato de 2026 se não lhe forem favoráveis. Mas ele pode espernear, mas ele não pode fazer mais nada que espernear. Mas seguramente ele já está pensando nisso por uma razão muito simples. Ele vai perder, ele tem que planejar o day after, tem que arrumar um discurso para impedir a debandada dos seus aliados. Ele não pode deixar que eles acreditem que ele está perdendo a força entre o povo, o que vai ficar muito claro dentro de pouco menos, alguns dias menos que um ano. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.